Olha, gente, os produtores brasileiros estão preocupados com a situação das lavouras do país, muito em função do clima, né? Há muitas mudanças climáticas, Pedro Costa sabe muito bem disso. Em algumas regiões chove demais, na outra não cai uma gotinha de água sequer. E olha, gente, milho e soja são ali as culturas, pelo menos as plantações que mais foram afetadas, principalmente pelas secas severas. Pedrinho, traz mais detalhes para a gente do agro, que vai sentir bastante, né, com essas mudanças, principalmente nesse ano, depois de um primeiro semestre bem positivo do ano passado, né? Bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia, Regina. Bom dia, assinante do Band News. Prazer sempre falar com vocês. Pois é, né? A situação muito complicada e isso trouxe com que o governo federal unisse esforços aí junto com os produtores para uma espécie de apoio à agricultura brasileira após essa quebra na safra brasileira, principalmente no centro-oeste e norte do país, nessa safra de soja, inclusive. Durante o encontro, né, de ontem entre o ministro Fernando Haddad da Fazenda e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi apresentado aí a real situação vivida pelos produtores rurais e uma das propostas aí feita pelo ministro Haddad, melhor, feita ao ministro Fernando Haddad, foi a prorrogação de parcelas dos contratos subsidiados pelo Tesouro Nacional. Algo que ainda será estudado pelo Ministério da Fazenda e precisa, inclusive, da aprovação do Palácio do Planalto. Ontem, na porta do Ministério da Agricultura, o ministro Fávaro conversou com alguns jornalistas que estavam lá na porta e confirmou ao canal AgroMais, que estava lá também, que ainda nessa semana o BNDES deve anunciar medidas de apoio aos produtores, que haja uma boa notícia e um alívio, inclusive, trazendo aí, depois de tanto tempo de perdas, né? E também que o setor tem convivido aí com a questão dos contratos, né? Que estão aí vencendo. E o ministro da Agricultura afirmou que conversou com o ministro Haddad sobre o próximo Plano Safra, algo que classificou como um dos mais difíceis, é de se imaginar em relação à questão fiscal do país. Os preços das commodities estão mais achatados e o custo de produção está alto, então os produtores estão endividados. O ministro da Agricultura também reconheceu as limitações do Tesouro para a subvenção ao seguro rural devido à situação do nosso país e disse que vai adotar uma nova tecnologia inspirada numa iniciativa lá no México para reduzir os custos e do seguro e também ampliar a cobertura das lavouras, uma espécie aí de cruzamento de informações. Por outro lado, muitos produtores ainda estão preocupados porque não sabem o desfecho de tudo isso. Além disso, né, tem uma questão interessante nessa história, é que a Companhia Nacional de Abastecimento afirma que a safra brasileira pode atingir 15 milhões de toneladas a mais do que a super safra passada. Muito daquilo que a gente vem acompanhando, principalmente na região sul do país, que apesar do El Niño e Laninha, né, teve aí uma recuperação de algumas lavouras, principalmente de soja. Mas esse valor tem sido contestado pelos produtores, né? O presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Beber, falou que essa imprecisão de dados oficiais divulgados pela companhia tem prejudicado os negócios dos produtores. Isto porque muitos, né, números, né, refletem no mercado e na negociação. E a Conab segue aí indicando 155 milhões de toneladas. Essa pesquisa feita aí pela ProSoja Brasil, junto com as demais AproSojas, apontam que, em vez de 155 milhões, o Brasil deve colher 135 milhões de toneladas, uma diferença aí de 20 milhões em relação àquilo que foi apontado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A gente segue acompanhando, a companhia volta a campo, né? A gente até anunciou isso essa semana, para fazer um novo levantamento de safra e a gente vai trazendo para vocês outras informações ao longo dessa semana, porque isso tem trazido muita preocupação ao nosso país, porque todo mundo sabe que o agro é a força motriz do nosso país e isso traz aí grande aflição, principalmente para o mercado, aos produtores e, claro, também ao consumidor, porque quedas aí em produção refletem também numa possível inflação de alimentos. Cássio, Regina, com essas informações aqui no canal Terra Viva, tenham todos um ótimo e produtivo dia e até amanhã.